Bom, hoje eu vou receber novamente André Luiz Sobreiro. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. É sempre bom estar falando sobre a doutrina. Ele veio hoje aqui em Barretos, onde a gente está gravando, e eu gostaria de fazer algumas perguntas. Às vezes quem não conhece ele, né, que é raro, porque ele é bem ativo no meio espírita. André, desde quando você é espírita? Eu cheguei no Portal de Luz lá em Severina há 12 anos, vai fazer 12 agora em julho, acho que 1º de julho de 2005. Cheguei para o Portal de Luz para uma palestra na sexta-feira, né, para assistir uma palestra, e 2 semanas depois eu já estava frequentando o grupo de estudos. Vi que o interesse bateu assim, muito forte. E antes você tinha alguma outra religião? Eu sempre gostei do espiritismo, mas claro que não entendia nada, como entendo muito pouco hoje, mas sempre gostei da doutrina espírita, sempre fez muito mais sentido para mim. Verdade. E o que te levou ao espiritismo? O que te levou na doutrina espírita? O que mais te chamou a atenção? Como a grande maioria, a gente acaba vindo pela dor, né? Buscando respostas para as nossas dificuldades. Mas foi também um lado da curiosidade, da lógica, das respostas que as outras religiões não conseguem nos dar, com todo o respeito que nós temos por elas. Existem pessoas que encontraram ali as suas respostas, mas para mim eu não conseguia encontrar a resposta que eu precisava ali. E conforme eu fui aprofundando os estudos, eu percebi que a doutrina tinha muito mais para me oferecer do que eu podia imaginar. Foi aí que o estudo começou mais profundamente ainda, e com o tempo as atividades foram surgindo, né, como nos é informado no livro Nosso Lar. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Conforme a gente foi amadurecendo, o trabalho foi surgindo naturalmente. A gente só foi abraçando o que podia e aprendendo a filtrar o que não dava. Eu concordo também. A maioria das pessoas vem pela dor, né? E a doutrina é uma doutrina esclarecedora, que abre assim a nossa mente para diversos assuntos, vem nos trazer muita luz, né? Muito amor. André, você frequenta qual casa espírita atualmente? Nós estamos no Portal de Luz, em Severina. Portal de Luz em Severina, para quem não conhece, é uma cidade pequena, de 17 mil habitantes. Tem uma casa espírita só. Nossa. Pequena, para 30, 35 trabalhadores, entre trabalhadores e frequentadores. Com dificuldade, ainda numa cidade que tem muito preconceito com a doutrina espírita. Por ser muito pequena, né? Pequena, né? Aquela coisa de todo mundo ficar sabendo tudo que acontece. Alguns até simpatizantes, pessoas que a gente sabe que moram em Severina, mas vão frequentar fora para evitar o zum de cidade pequena. Isso ainda acontece. Então o Portal de Luz já nos recebe há quase 12 anos lá, com muita alegria da minha parte. E ele tem um site, né? Tem o nosso blog, né? portaldeluzseverinia.blogspot.com, onde nós postamos o material produzido pela casa, né? Na verdade, infelizmente, o site está restrito ao meu trabalho. Então eu posto uma palestra, eu posto estudo. Hoje, por exemplo, o estudo foi feito até às 11h30 da manhã, já foi postado o estudo número 144 da mediunidade, e infelizmente está restrito ao meu trabalho. Estou sempre pedindo para os trabalhadores produzirem material para eu poder postar e não ficar com um blog com o nome da casa espírita, mas postando só coisa minha. Parece um blog meu. O blog é da casa, então eles precisam produzir material e eu estou sempre cobrando eles lá para que eles produzam material para postar. Eu sei muito bem como é que é, porque aqui em Barretos tem 110 mil habitantes, mais ou menos. E eu sinto um pouco de dificuldade nesse campo, né? Eu tento chamar as pessoas e eu acabo tendo dificuldade em relação a isso. Mas assim, deixo o convite aberto, quem quiser se interessar, quem que se interessa em participar do canalzinho que a gente tem. Eu agradeço assim a Cássia, né? Por ter ajudado, por ter sempre me chamando para fazer esses trabalhos aqui, a oportunidade que eu tenho de entrevistar pessoas que conhecem muito bem a doutrina. E assim, eu entendo muito bem sobre essa questão da cidade pequena. Deve ser muito mais difícil aqui em Barretos, lá em Severina, do que em Barretos, sim, né? Sim. E tem muito ainda preconceito. Bom, você tem algum cargo específico lá, no centro que você frequenta? Então, hoje eu sou coordenador das 2 atividades relativas à mediunidade.
um estudo mediúnico que está acontecendo, vai fazer 3 anos já, e que acabou enveredando por uma reunião muito simples de educação e desenvolvimento mediúnico. Então nós começamos um grupo, eu me lembro que a Copa do Mundo de 2014 acabou no domingo, nós começamos 2 dias depois, na terça. E agora em julho já vai fazer 3 anos, e faz 1 ano e meio que esse grupo está trabalhando mediunicamente. E tem um outro grupo que agora em 14 de março fez 10 anos. Nossa. E quando eu cheguei na casa não tinha reunião mediúnica. Eu senti aquele desafio, sabe? Só que a gente na época não tem maturidade para entender. Hoje eu entendi que o desafio era para mim. Então eu comecei a estudar, estimulando os amigos ao estudo, e hoje toda quarta-feira nós temos uma reunião de mais ou menos meia hora, 40 minutos de estudo da mediunidade. E é baseado no Livro dos Médiuns? Nós já estudamos o Livro dos Médiuns. Hoje nós estamos no Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, que é um livro específico para a reunião mediúnica. Ele não trata de mediunidade. Eu tenho esse livro. Ele trata de reunião mediúnica, é um livro extraordinário para a reunião mediúnica. E depois de 40 minutos de estudo, a gente vai para uma outra sala para a reunião prática. Certo. Foi uma forma que nós tivemos de resolver um problema, porque eu não sei aqui em Barretos, mas em geral o médium não é muito fã de estudar. Não, aqui em Barretos também tem. Então o que acontece? Na casa onde eu frequento também tem esse problema. Quando você junta a reunião de estudos à reunião mediúnica no mesmo dia, em sequência, quem não estuda, não trabalha. Né? Você não pode chegar só para a reunião. 7h30 a porta é trancada. Se você não chegou para o estudo, você não vai para a reunião. Então eles são obrigados a estudar. Você não resolve, porque resolver é um processo educacional. O médium tem que gostar de estudar. Mas você equaciona o problema. Está equacionado, não resolvido. Entendi. Então, isso aí é importante falar. Eu já vou emendar numa outra pergunta interessante. Na sua opinião, quais as dificuldades que um centro espírita, que você enfrenta no centro espírita? Aí nós vamos ter que, começando assim, porque pelo que eu estou sentindo, você é a pessoa que mais encabeça as atividades do centro onde você frequenta. Então você tem várias ideias, né? Por exemplo, biblioteca, bibliotroca, né? Ou talvez vendas de livros, não sei, porque eu já vi alguns lugares que vendem livros aqui, mas com o intuito de divulgação, nada de lucro não. Outras coisas, outras atividades para crianças, de evangelização, né? E qual, assim, na sua opinião, as dificuldades que você... As dificuldades giram ao redor do desconhecimento da obra de Kardec. Nós sabemos muito pouco de Kardec. Estudamos pouco, a gente percebe isso muito nitidamente nas casas espíritas. Às vezes a casa estuda, busca a teoria, mas na hora da prática faz do jeito que sempre fez. Então, quer dizer, lá atrás, quando a reunião foi aberta, ninguém estudava, abriu-se a reunião de uma forma. Hoje, sei lá, 30, 40 anos depois, você tem um grupo estudando, mas não muda a prática. Enxerga os erros, enxerga o apontamento de Kardec, mas não muda. Quer dizer, a teoria não está norteando a prática. E o objetivo da teoria é nortear a prática. Sim. A prática tem que ser pautada na teoria. Então nós conhecemos muito pouco de Kardec, nós temos muito pouco trabalhadores. Eu vejo isso no geral, né? Conheço muitas casas, graças a Deus me tem sido dada a oportunidade de trabalho. Muito poucos trabalhadores, casas muito pouco organizadas, a ponto de você chegar numa casa, às vezes, para fazer uma palestra, não tem ninguém para te falar, olha, você é um palestrante? Ou você é um frequentador que está aqui pela primeira vez? Você entra, senta, e enquanto a pessoa que não te chamou pelo telefone ou pelo WhatsApp, né, te convidou para fazer a palestra, não veio falar contigo, ninguém sabe quem é aquela pessoa que está sentada ali. Eu já conheço casos de pessoas que vieram à casa espírita, entraram, sentaram, assistiram a palestra, tomaram passe e ninguém deu uma boa noite para ele. Quer dizer, esse acolhimento é muito necessário. E para todo mundo, né, que vai, né? Às vezes falta a pessoa chegar numa pessoa que está chegando, que não conhece nada do espiritismo, abordar ela, falar, olha, aqui o espiritismo ele é assim, funciona assim, tem um folhetinho que explica o que é as regras mais ou menos básicas, né, para já preparando a pessoa para aquilo que ela pode ver, né? Acolher, né? Sinta-se em casa. Outro erro que a gente comete, a gente tenta estimular o estudo, e isso é importante. Doutrina espírita é a doutrina do conhecimento. Como Jesus diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Só que às vezes nós estamos forçando a pessoa a estudar. A gente tem um preconceito com aquela pessoa que senta ali no fundo,
e fica às vezes 10, 15, 20 anos assistindo palestra na Páscoa. Vai começar a estudar quando? Vai começar a estudar se ele quiser e quando quiser. E se ele quiser ficar só lá sentado ouvindo palestra, nós vamos forçar o cara a estudar? Tudo depende dele, né? Se ele não tem nível cultural para isso, se ele não tem vontade para isso, se ele não tem tempo para isso, se ele não tem dinheiro para ter livro, a gente não sabe a situação do cara. Então a gente precisa ter um pouco mais de acolhimento, um pouco mais de respeito. A pessoa, às vezes, ela está frequentando a casa espírita, não é nem porque ela gosta de doutrina espírita, ela se sentiu acolhida lá. Se você perguntar para ela o que ela ouviu na palestra, ela nem lembra. Mas por que ela vem? Porque ela recebe um abraço, porque ela conversa com alguém, tem alguém para dar atenção. E quando a gente tira essa pessoa desse acolhimento, né, desse sentir-se acolhido, e quer empurrar em um grupo de estudos, às vezes a gente está mandando a pessoa embora. Ela vai embora. Exatamente. Eu já há um tempo atrás, aqui em Barretos, teve uma sessão de psicografia, né, a convite de um outro centro. E eu conheci, e aí eu estava andando lá e tinha uma mulher que ela me conhecia da escola. Eu reconheci ela e tal, e ela falou que ela perdeu o filho, tinha perdido o filho há um tempo atrás, e que o pessoal, ela era de uma religião, né, muito, né, e ela se sentiu acolhida no centro. O pessoal teve outras mães que também perderam seus filhos e tal, né, e ela se sentiu acolhida, e ela está na doutrina agora, está estudando e tal, está participando. É muito importante isso daí, né. Qual que é o segredo aí, Eduardo? A gente primeiro tem que acolher. A pessoa só vai participar de uma atividade na casa, seja ela assistencial, doutrinária, um estudo, ela vai se interessar pela mediunidade, pelo passo, ela vai se interessar pela sopa, pela faxina, pela evangelização de criança, depois que ela se sentir acolhida. A hora que ela falar, aqui é o meu lugar, aqui é a minha casa. Sentir à vontade, né? Às vezes, assim, falta um pouco de segurança. Talvez ela domine o assunto e vamos supor assim, vai estudando e tal. Às vezes ela precisa de um empurrãozinho, já que ela tem essa predisposição a estudar e tudo mais. Aí lá, dar uma palestra, ou falar um pouco, ou coordenar também um grupo de estudo. Não que ela seja a pessoa que mais sabe, mas pelo menos intermediária. Primeiro acolhe, depois a pessoa vai surgindo, né, o interesse dela. Gostei, ele falou de um livro tal, eu gostei. Pô, que legal. Tem algum estudo sobre esse livro? Não tem aqui, por exemplo, aqui em Barretos, vocês são uma cidade maior, tem mais casas, né? Ó, não tem aqui, mas tem na outra casa. Então eu vou estar aqui no dia da palestra, mas eu vou estudar lá também. Cidades maiores abrem essa possibilidade, né? André, você já teve dificuldade em falar que você é espírita? Por você morar numa cidade pequena? Já. Não no sentido de que eu não quisesse falar, mas às vezes você pensa para falar porque sabe o que vai ouvir, né? Quer dizer, é verdade. Olha o que eu acho interessante. A pessoa, se você virar para ela e falar assim, larga a tua religião e vem para a doutrina espírita, ele se ofende. Mas ele quer falar isso para você. Eu tenho batido muito nos estudos. Se eu tenho que respeitar a opinião das pessoas, a religião delas, eu não abro mão que se respeite a minha também. Há um certo... Como é que eu vou dizer assim? Eu não sei se você pensa igual a mim, né? Mas, por exemplo, eu vejo que muitas pessoas falam assim, porque agora não é a hora da pessoa, tal, deixa ela, você joga a sementinha e vai para outra e tal. E aí eu acabei concordando com essa ideia. E tal. Mas aí eu assisti um vídeo, não sei se você já ouviu falar dele, do Morel Felipe. Acho que não. Ele é um youtuber, né? Ele entende muito da Bíblia e tal. E eu gosto muito desse assunto também. Foi daí que de repente eu caí no canal dele. E ele falou, não, a gente não tem que ficar encolhido. Não, a gente tem que divulgar, a gente tem que falar, a gente tem que defender nosso ponto de vista. E calha muito nisso aí. Às vezes você fala, eu não sou espírito, porque de repente você está se deparando com uma pessoa que já faz tempo de uma outra religião e tudo mais, e aí você fala assim, nossa, aí essa pessoa vai me pegar e vai começar a questionar. Porque ser de outra religião, tal ou qual tempo, é direito dela. Sim. Mas nada me tira o direito de fazer o que eu quero. E divulgar também, né? Claro. E tem a oportunidade de falar. Por exemplo, se eu posto o meu estudo no Facebook, tá lá o link, ó, o estudo de hoje, né, em áudio para fazer o download, tá aqui. Acessa quem quer. Eu não estou dizendo, você é obrigado a acessar, clica aqui, faz o download, não. Tá aqui quem quiser ouvir, quem quiser fazer o download. Se você não é espírita ou se você não gosta
Ou até se você é espírita, mas não gosta do meu estudo, você simplesmente finge que não viu. É uma questão de maturidade isso, né? Que a gente está sempre exigindo que se respeite a nossa opinião, mas a gente não é muito fã de respeitar a opinião do próximo, né? É uma questão de maturidade. Você está muito ligado a estudos da mediunidade, né? Esses estudos assim, tem grupo de estudo lá em Severina. Qual é o livro que você indica para a gente ler? Pode ser desse tema, pode ser de outro tema qualquer? De qualquer forma, sobre qualquer aspecto, Kardec. Sempre Kardec, as obras básicas. Tem obras extraordinárias fora da obra de Kardec. Chico Xavier, por exemplo, fez um trabalho belíssimo, tem obras extraordinárias. Sobre mediunidade, tem outros livros muito bons que te dão um aparato seguro, mas igual Kardec não existe. Pega o livro dos médiuns, se o teu interesse é mediunidade, vai estudar, estuda devagar, com calma, pedacinho por dia, dicionário do lado, porque criou-se um mito, né, que o livro dos médiuns é difícil, então está todo mundo fugindo do livro dos médiuns. Eu costumo dizer o seguinte: ele pode ser um pouco mais complicado, mas nós não temos limitação intelectual, cara. Então estuda com calma, estuda devagar, sem pressa, sem data para encerrar, sem compromisso com o encerramento, que dá para acompanhar. É verdade. Então sempre recomendo Kardec. André, bom, falando um pouco sobre da data limite, né, do mundo da regeneração, que Chico Xavier falou que seria em 2019, né? Até 2019, meados disso aí. O que você tem a dizer para nós sobre isso? Olha, eu ainda fico nesse caso com Allan Kardec. A espiritualidade trouxe a Kardec através de vários médiuns que os espíritos superiores não estabelecem datas. Jesus vai dizer no sermão profético que sobre esse dia, aquela hora, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Ninguém ouviu essa história de 2057, está num livro. Sim, um livro fino, né? Está escrito, o livro chama Plantão de Respostas, subtítulo Pinga Fogo 2. Ah, tá. Perguntaram ao Chico quando começa o mundo de regeneração, ele fala que é em 2057. Mas ninguém ouviu isso da boca dele. A data de 2019, em tese, foi ouvida. Mas eu fico na dúvida, Eduardo, me perdoe a sinceridade. Por que algumas revelações dessa magnitude são feitas por algumas pessoas e não são colocadas em livro para todo mundo estudar? Então, até que me prove o contrário, eu não acredito nisso. Embora eu esteja de coração aberto. Se alguém vier e falar, ó, está aqui da onde ele tirou, eu leio o livro e falo, realmente a data está certa. Mas, a princípio, para mim isso não faz sentido. Você abriu um gancho muito importante, porque existem muitas, entre aspas, boatos, né, de tais mensagens, né, de tais revelações. Na boca do Chico, então, pelo amor de Deus, né? Tudo hoje de absurdo foi o Chico que falou antes de morrer, falou para 2 ou 3, e eu queria saber por que ele falaria para alguns e não falaria para todo mundo. Exato. Eu não consigo entender esse privilégio, vamos dizer assim. Assim, eu participo, eu tenho assim algumas páginas do Facebook que eu curto, né? Eu sigo. Sim, claro. E lá eu sou assim, eu olho, vejo, leio e não entro em detalhes. E lá teve uma certa vez lá que colocaram lá que Chico Xavier, falaram assim que André Luiz seria o Carlos Chagas. E que, se eu não me engano, a doutrina falou isso, revelou isso. E eu questionei, né? Eu falei assim, mas existe algum livro que fala, de uma filmagem, que, se eu não me engano, falaram que foi Chico Xavier que falou também, né? E eu questionei isso. E aí a pessoa... aí tem aqueles comentários, mas é só pesquisar. E aí eu falei, gente, mas eu só quero saber, tem algum vídeo que fale? Tem algum livro que prove? A gente não pode esquecer, Eduardo, que o papel aceita tudo. Exatamente. Eu nunca vi, eu não conheci Chico Xavier. Tanto que ele desencarnou em 2002 e eu me tornei espírito em 2005. Então, humanamente impossível ter conhecido o Chico. Mas eu posso escrever um livro das minhas memórias com Chico Xavier e eu te garanto que vai vender, porque as pessoas acreditam em tudo. E essa questão da gente estudar a doutrina é muito importante. Os livros básicos, né? Porque aí dali você vai tirando condições de filtrar isso. Para filtrar, né? E sempre lembrando que é um detalhe que a gente confunde muito. Se você não gostar da minha palestra que vai ser feita daqui a alguns minutos, você tem o direito de virar para mim e falar, André, não gostei, não concordo. Não significa que você não gosta de mim. Não é pessoal contra mim, você só não gostou da palestra.
Uma coisa é você me julgar, outra coisa é você julgar o material que eu produzo. Eu posso escrever um livro se eu não gostar, eu posso escrever, sei lá, um DVD se eu não gostar, eu posso lançar um CD se eu não gostar. Julgar material é obrigação nossa. Julgar pessoas é outra história. Ou chegar em você e falar assim, mas não você tirou essa informação. Exatamente. Não, qual que é a sua fonte? Exatamente. Né? Então, você fazer julgar pessoas é uma coisa, avaliar material é outra. Avaliar material é obrigação de quem estuda a doutrina espírita. Olha, o livro está aqui, não gostei, não concordo, a menos que alguém que sabe mais que eu me mostre que isso aqui está certo. Eu mudo de opinião. Pronto. Eu concordo. Bom, falando mais sobre a sua palestra, se você puder dar uma palhinha do que a gente vai assistir, a palestra chama A Mediunidade segundo Paulo de Tarso. Isso. Nós passando por um livro muito interessante, chamado As Marcas do Cristo, é de Hermínio Miranda. Tem 2 volumes. O primeiro volume ele discute a personalidade de Paulo, pautado no Paulo Estevam e nos Atos dos Apóstolos. O segundo livro ele discute a personalidade de Martinho Lutero, comparando e, na opinião do Hermínio, Lutero seria a reencarnação de Paulo. Essa é a opinião dele, nós não vamos discutir isso. Mas quando eu passava pelo primeiro volume, falando de Paulo, o Hermínio fez uma colocação que chamou muito a minha atenção, dizendo que os capítulos 12, 13 e 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios seriam o primeiro livro dos médiuns em essência cristã. Ou seja, Paulo teria falado sobre mediunidade lá atrás, nos mais diferentes aspectos. Isso chamou minha atenção. Aí eu fui estudar esses 3 capítulos e percebi que realmente a descrição de Paulo sobre mediunidade nesses 3 capítulos é extraordinária. Então foi daí que surgiu a palestra. Nós pegamos alguns versículos, porque não dá para falar da carta toda, dos 3 capítulos, né? Pegamos alguns versículos de cada capítulo para poder discutir durante mais ou menos 1 hora de fala. Que é pouco, né? Sempre é pouco. Não dá mais. Esse material aí é bíblico, está na Bíblia. Está na Bíblia, carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta. Tá entendido? Não é sobre nenhum livro específico nada da doutrina. Não. A gente vai encaixando algumas coisas, né? Vai pegando, né? Sim. Bom, eu só tenho a agradecer mais uma vez a oportunidade que ele me concede, né? O André, o Silvio, a Cássia e o Centro Espírita Nosso Lar de Barretos, né? Logo depois nós vamos filmar a palestra dele e a gente já lança no YouTube, ok? Muito obrigado. Que seja útil. Muito obrigado, viu, André? Obrigado a vocês. A todos. Tchau, tchau.